Bom dia, crianças. Nós vamos continuar a nossa aula de história da quarta série. A nossa aula é imigração no Brasil, tá? Nós vimos aquele conteúdo lá completo e agora nós vamos trabalhar a imigração no Brasil. Viu? Todo mundo aí com atenção. Eu sou a professora estagiária Lázara. Então hoje nós iremos trabalhar a imigração no Brasil com as crianças da quarta série. No início do século XVI, os imigrantes, eles vindo de diversos países, eles começam a chegar no Brasil na expectativa de construir o quê? Então eles tinham uma expectativa de construir uma vida nova, ou seja, uma vida em outro lugar. Eles eram atraídos pelas riquezas de um país recém-descoberto e com eles chegaram também seus sonhos, né? Sua cultura e em um modo de ser muito diferente do que estávamos acostumados. Então lá onde eles estavam, eles tinham uma cultura diferente. Quando eles saíram de lá, que eles chegaram aqui os imigrantes, eles voltaram para o Brasil. Ao chegar ao Brasil, eles acharam o modo de ser daqui do Brasil muito diferente lá do que eles eram acostumados, né? E daí surge a diversidade do qual o nosso país é formado. Nosso país é formado, né? A distribuição de imigrantes, alguns imigrantes, eles chegaram ao Brasil e isolaram-se em colônias, né? Que é quase sem nenhum contato com os habitantes locais. Eles não conheciam ninguém, né? Eles não tinham nenhum contato. Então eles ficaram foi isolados nas colônias. A formação de colônia, ela foi mais comum nos estados do sul do que nos estados do sul, do Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, Paraná, e sendo que esse quadro ele só mudaria com a necessidade de vender o que era produzido dentro da própria colônia. Existia também outros grupos que desde sua chegada já mantinha contato com a população local, né? Então já existia outros grupos, né? Que antes dele chegar ali, eles já tinham contato com aquelas pessoas que ficavam ali naquela localidade. E esses imigrantes, eles foram principalmente para o sudeste, para a região para a região Rio e São Paulo, né? E lá nas fazendas de café. E os principais grupos dos imigrantes no Brasil, eles eram formados por quem? Eles eram formados por portugueses, por os italianos, por os espanhóis e pelos alemãos e japoneses. Então vocês entenderam que a população e esses imigrantes, eles foram principalmente para onde? Para o sudeste, né? Que era lá para o Rio, para São Paulo, nas fazendas de café. E esses principais grupos desses imigrantes no Brasil, eles eram formados por portugueses, pelos italianos e assim por diante, né? E muitas contribuições, os imigrantes, eles contribuíam para diversas formas do desenvolvimento do país. E entre eles podemos destacar o quê? Podemos destacar o processo da urbanização, com a transformação de antigos povoados em cidades, o desenvolvimento de atividade de comércio ou a prestação de serviço e a venda ambulantes nas ruas, né? E então aí eles tinham também a introdução de técnicas agrícolas mais avançada, a diversificação de produtos
eles tinham uma introdução de técnicas de atividade que se difundiram principalmente no que se refere a quem? A que? A industrialização, que era a aplicação do capital nos setores produtivos, né? E eles foram chegando aos poucos, né? A imigração portuguesa sempre foi as mais significativa, justamente porque eles tinham os portugueses, foi quem teve a descoberta o Brasil, né? E pelas estreitas relações econômicas e comerciais que sempre existiram, os registros, eles apontam para o século XVIII. E a época da chegada foi a época da chegada dos primeiros portugueses ao Brasil. E muitos de nossas culturas tinham influência dessas irrigação. Em segundo lugar, vem a imigração italiana, né? Que ela era concretada principalmente no estado de São Paulo. E os imigrantes italianos, eles trouxeram sua culinária deliciosa, eles influenciaram também de forma significativa no estilo arquitetônico, né? Que a imigração alemã, ela aconteceu desde a época do Império com o objetivo de povoar regiões desabitadas do Brasil. Eles eram essencialmente o sul, o sujeito e as invenções e a guerra constante. Além disso, o objetivo também era trazer soldados, era também trazer estrangeiro para o exército brasileiro. E já na imigração japonesa, começou somente no início do século XX, através de um acordo entre o governo japonês e o brasileiro. E para suprir as necessidades do país, Japão ele passava por uma situação de excesso populacional, enquanto que no Brasil a necessidade era de quê? Era a necessidade da mão de obra para a lavoura de café. A história da imigração no Brasil, né? O resumo da história da imigração no Brasil, a imigração no Brasil, ela teve início em 1530, com a chegada dos colonos portugueses, e que vieram para cá com o objetivo de dar início ao plantio da cana-de-açúcar, né? E durante esse período colonial, o monarquico e a imigração portuguesa, ela foi a mais expressiva. E nas primeiras décadas do século XIX, os imigrantes de outros países, principalmente os europeus, eles vieram do Brasil em busca de melhores oportunidades de trabalho. Eles compravam terra, eles começam a plantar para sobreviver. Eles também vendem em pequenas quantidades, e aqueles que tinham profissões, como as profissões de artesão, sapateira, alfaiate, etc., na terra natal, eles abriam pequenos negócios para poder sobreviver. E no começo da década de 1820, muitos imigrantes suíços eles estabeleceram nas cidades de Nova Friburgo, estado do Rio de Janeiro. Neste mesmo período, os alemães eles começaram a chegar a Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Esses imigrantes eles passavam a trabalhar em atividades ligadas à agricultura e também à pecuária. Já os italianos que vieram em grande quantidade para o Brasil, eles foram para a cidade de São Paulo, trabalhar no comércio ou nas indústrias.
Outro caminho tomado por eles foi o interior de São Paulo para trabalhar na lavoura de café, que estava começando a ganhar fôlego em meados do século XIX. E já os japoneses, eles começaram a chegar no Brasil em 1908. Com a grande parte desses imigrantes, eles foram trabalhar na lavoura de café do interior paulista, e assim como os italianos. Porque esses imigrantes, eles vieram para o Brasil. No século XIX, o Brasil ele era visto na Europa e na Ásia, principalmente o Japão, como um dos países de muitas oportunidades. Pessoas que passavam por dificuldades econômicas, eles exageraram uma ótima chance de propor no Brasil. E também eles vale lembrar também que após a abolição da escravatura no Brasil, em 1888, muitos fazendeiros eles não quiseram mais empregar e pagar salário aos ex-escravos, né? Preferindo assim os imigrantes europeus como a mão de obra, né? Com a mão de obra dos europeus. Neste contexto, o governo brasileiro ele se incentivou a chegar e a criar campanhas para trazer imigrantes europeus para o Brasil. E muitos imigrantes eles também vieram para cá fugindo do perigo provocado pelas duas grandes guerras mundiais que lá atingiram o continente europeu. E as curiosidades. Em 2008, completou 100 anos da imigração japonesa no Brasil. E lá ocorreu diversas comemorações em nossos países, em homenagem a quem eles fizeram essa homenagem aos japoneses e aos seus descendentes. E os principais países de origem dos imigrantes que viviam no Brasil era Portugal, era Itália, Alemanha, Japão, Espanha, Suíça, China, Coreia do Sul, Polônia, Ucrânia, França, Líbano, Israel, Bolívia e Paraguai. Esses eram os principais países de origem dos imigrantes quando eles vieram para o Brasil. E aqui, finalizando nossa aula, eu deixo uma pequena atividade para vocês responder e nós corrigir na próxima aula, tá? E meu bom dia a todos.